Olá, seja bem-vindo. Começa agora o espaço mais democrático na rede mundial de computadores. A tecnologia é sempre a serviço da informação e do entretenimento. No programa de hoje estamos recebendo nosso amigo Cláudio e também a Patrícia. Ambos trabalham com uma expertise maravilhosa. Ambos operam dentro de um sistema cultural, que eu digo um sistema cultural, de uma forma de um trabalho espetacular. Ambos trabalham com a magia da capoeira, uma forma espetacular de arte e também uma arte marcial. Vamos estar falando sobre isso hoje. Mas antes de mais nada, sou um casal. Sim. Marido e mulher aqui conosco. Seja bem-vindo, Cláudio. Seja bem-vindo, Patrícia. Muito obrigada. É um prazer tê-lo aqui conosco. Casados há quanto tempo? 15 anos. 15 anos. 15 anos, maravilha. E como é que foi isso? O casamento e a capoeira nasceram juntos? Eram separados? Como é que era isso, Cláudio? Não, eu conheci ela... Eu já praticava capoeira, né? E ela nasceu numa família que já era do meio, né? Sim. Só que o que acontece? Eu a conheci numa visita, não. Um amigo meu foi levar um currículo na casa dela e aí me chamou para ir junto. Eu não a conhecia. Não, então não teve nada a ver com a capoeira? Não teve nada a ver com a capoeira, mas nós nos cruzávamos antes, nos sim. eventos, mas não nos víamos, né? Nós nos cruzávamos durante muitos anos, muito tempo, a gente sempre frequentamos os mesmos lugares, mas a gente parece que não se notava. A gente não estava na mesma frequência, né? Isso, Não era o momento. Aí nesse dia um amigo meu me chamou para ir entregar um currículo pro ex-esposo dela, né, que ela era casada na época, e eu fui. Eu não sabia nem onde era, mas cheguei lá e aí encontrei, né? Mas a princípio foi tranquilo, né? Só amizade mesmo, ela já era casada. Depois ela separou, eu namorava. Ou seja, cada um seguindo a sua vida. Isso. Sim. Aí passaram-se os anos, ela separou, eu terminei com a minha ex-namorada e a gente passou a se relacionar. E aí se encontraram, e aí Sim. começou o relacionamento. Nós éramos bons amigos, muito bons amigos. Confidentes. Confidentes. Sim. Que coisa, que história bacana, que história bonita. E aí você já estava na capoeira, ele já estava na Sim, capoeira. sim. E aí, lógico, a capoeira virou ponto em comum também. Nessa época em que eu a conheci, ela não praticava. Ainda não. Ela não praticava capoeira, ela passaram muitos anos ela sem praticar capoeira. Aí depois ela começou a praticar. Mas vocês já estavam casados quando ela começou a praticar? Não, ela era aluna do irmão dela, o mestre Cabrito. Ah, Isso, perfeito. E é isso. Quando eu conheci, eu tinha 20, tinha 20 anos, Quando eu comecei a treinar capoeira, eu estava com 20 anos. Eu já tinha conhecido ele, né, por conta ele foi na minha casa. Então foi bem antes, um pouco antes. Aí um ano antes, mais ou menos. Que aí quando eu decidi treinar capoeira foi em 2002. 2002 você resolveu treinar capoeira. Porque até então meu pai era muito machista, né? Meu pai era piauense, né? Muito bravo. E aí ele achava que a capoeira era só para homem, como um todo, né? Nordestino, pessoal mais antigo. Tem essa ideologia, né? De que a capoeira é só para homem, só né? para homem, né? E ele não permitia de jeito nenhum. Embora eu sempre frequentei as rodas de capoeira, eu sempre estive no meio, porque o mestre Geraldo, né, ele fundou o grupo Meninos Guerreiros aqui em Cubatão, na antiga Vila Paris, juntamente com a dona Cristina, né, dona Tina. Então, e eles são os meus padrinhos. Então, eu sempre estive no meio, eu ia para as rodas de capoeira, para evento. Então, eu estava envolvida. Você porém, só não praticava. Só não praticava. Isso. Né? Então, eu sempre fui muito frequente, sabia muita coisa, né, da capoeira, mas eu só fui, vamos falar assim, me libertar dessas correntes, né, do preconceito só em 2002. Mas o Cláudio já estava no relacionamento quando ela não? Quando ela começou a treinar capoeira, não. Não. E aí quando Éramos você começou a se relacionar, você já sabia que ela estava na capoeira? Já. E para você, tranquilo? Tranquilo, eu era do meio, né? Então para mim, tranquilo, então sem problema. Sem preconceito? Sem problema. E como é que é a afinidade dos dois, ambos praticando o mesmo esporte? Olha, posso? Pode. Ele é meu mestre hoje.
né? Eu treinava com o mestre Cabrito, eu era aluna dele. Eu fui aluna do mestre Cabrito até 2012. E aí a gente acabou... Eu sou irmã dele, mais nova. E aí a gente tem... tenho um temperamento muito forte e ele também tem um temperamento muito forte. A fruta não cai muito longe do pé, né? Não, e aí acabou que eu Com e o certeza Cabrito, não. para não atrapalhar, né, o relacionamento familiar, e entre outras coisas que eu me preocupo muito com a capoeira também, aí eu decidi sair do grupo Brasil-Suíça. Hoje eu tenho um carinho muito grande, hoje a gente já se resolveu, né? Hoje Amor de irmãos. a Arte Luta e a Brasil Suíça são academias co-irmãs, então a gente faz tudo junto, a gente procura sempre estar envolvendo as duas academias em eventos, em atividades, né? Mas aí no momento, em 2012, eu tive que sair, foi necessário a minha saída do grupo, né? E aí eu tive que pressionar, mais ou menos, que na época era contramestre, né? Eu dei algumas opções para ele, porque eu tinha que treinar. Eu não queria parar de treinar capoeira. E ele não queria dar aula de capoeira. Não, mas... Cláudio, Não, ele só treinava. Não, só. eu só treinava. Não estava voltado para assumir uma academia e tudo. É muita responsabilidade. Né? Eu não estava voltado para isso. A minha mente era somente de treinar, me aperfeiçoar como capoeirista e tudo mais. Né? E aí aconteceu esse episódio. Aí eu tive que meio que mostrar para ele algumas opções que eu tinha para treinar. Mas, na verdade, eu não queria treinar com essas opções. Não que sejam ruins, mas que para mim não era o cabível, seu coração na verdade. mostrava, seria melhor era que fosse com você. longe, algumas ideias não batiam, né? Então, eu sou uma pessoa que eu gosto das coisas muito corretas. Na minha vida pessoal e dentro da capoeira, e tudo que eu faço, eu procuro fazer o correto. Certo. E eu levo a capoeira muito a sério, né? Então, eu sempre falo assim, eu não posso brincar com algo que pessoas morreram para que eu fizesse hoje. Então, para que eu treine capoeira hoje, para que eu ensine a capoeira hoje, muitos negros morreram, muitas pessoas morreram, muitas vidas foram perdidas por conta para que eu possa estar aqui hoje. Posicionamento histórico em defesa da capoeira, para que é legal esse pensamento. Então, eu não brinco com a capoeira, nunca. Eu levo muito a sério. E eu mostrei isso para ele. Eu falei, eu preciso de alguém que esteja do meu lado, me orientando, né? Nada melhor, né, do que ele, que a gente sempre, a nossa vida toda voltada para capoeira, a gente fala sobre capoeira quase que o dia inteiro. Tudo que a gente faz tem a ver com a capoeira. Então eu sentei com ele, mostrei para ele meu posicionamento. Eu falei para ele, eu tenho essas pessoas para treinar, mas eu queria que você me desse aula. Eu queria que você me assumisse como sua aluna. E aí foi quando ele pensou, outras pessoas também pediram para treinar com ele na época, né? E aí ele decidiu abrir o grupo reabrir, né? Porque não foi a Arte Luta, ela não nasceu em 2012, né? Embora a gente coloque que ela tenha, né, sido fundada em termos, né? Aberta em 2012, mas ela já é mais antiga, porque ele já deu aula antigamente com o grupo de capoeira Arte Luta. Porém, não deu muito certo. E aí, em 2012, ele reabriu a Arte Luta. E a gente está aqui até hoje. E como é que é? De lá para cá, ininterrupta. Né? O que acontece quando você... Antes eu dava aula sozinho, né? Então eu assumia o grupo sozinho e tudo mais. Só que é muito difícil, como eu disse, é muito difícil. Por isso que eu havia fechado, tentado novamente fechar. Tinha conhecimento da dificuldade. Sim, eu tentei umas 3 vezes, aí eu vi que ia ser muito difícil para mim, e eu falei, quer saber, eu vou fechar. Porque é muito complicado você lidar com o ser humano, entende? Com o ser humano, com filhos de outras pessoas, né? E aí... Tem muita coisa do sentimento nisso que aflora, muita forma que as pessoas... O que elas vão buscar na capoeira ou em qualquer outro esporte de contato, né? Sim, sim. Aí eu vendo essa complexidade e tudo mais, falei, quer saber, é melhor eu fechar. Só que aí, no caso, quando ela me mostrou essas opções, né? E falou, eu preferia estar treinando com você, principalmente por ser esposo e tudo mais, a gente ter a mesma linha de raciocínio, né? Eu também sou muito voltado para o que é certo, eu tenho um senso de justiça muito firme, muito aflorado, sabe? Eu não gosto que, como ela falou, né? A gente não gosta que brinque com uma coisa séria, né? Sim. Quando você entra para praticar a capoeira, você tem que levar ela a sério, porque
como ela falou, muita gente sofreu para que nós hoje a praticássemos. Muita gente sofreu para que a gente pudesse chegar com ela aqui hoje, né? E quando ela me mostrou esse leque de opções e me deu a oportunidade, me pressionou, né, para poder abrir sutilmente para poder abrir a academia. Não foi só ela, foi, como ela falou, foram outras pessoas também junto. Foi um grupo que me colocou contra a parede, né? Aí eu pensei bem, eu falei, quer saber, eu vou abrir. E de lá para cá, cara, graças a Deus a gente tem conseguido dar apoio a muita gente, viu? Muita gente passou pelo nosso ensinamento, pelas nossas mãos, e a gente vem firme até hoje, cara. Com a capoeira, na maior parte das atividades do esporte de contato, acaba que, principalmente nas artes marciais, acaba que o atleta ele começa a desenvolver um autocontrole, Sim. Uma condição, Sim. Uma paz interior, né? Uma condição de controle, de sossego muito grande. Sim. Na capoeira é diferente? Não, é a mesma coisa. Não, é a mesma linha. O que acontece? Eu posso até falar do meu passado. Cara, eu não conheci menino mais brigão na rua do que eu era. Crenqueiro. Muito. Eu não buscava, mas eu não negava. Ah, você não rechaçava, não. Provocou, vai. Isso, e eu sempre gostei. Antes da capoeira, eu praticava boxe. Né? Quando tinha o Maguila dava aula pela prefeitura, chegou a conhecer o Maguila? O mão de morsa, né? O rapaz tinha uma mão que parecia uma morsa, era gigante a mão dele. Então eu treinei com ele ali no Guimarães, quando o Guimarães estava aberto. Estava aberto não, funcionava. Isso. E eu treinava ali, né? Ele montava o ringue lá e a gente ia treinar. Só que o boxe também tem essa linha de raciocínio, que você tem que treinar ali, tudo, praticar ali, você não pode usar na rua e tudo mais. Só que eu era meio rebelde, isso. Eu não recusava, eu não negava. E eu adorava esse negócio de combate, de luta. Eu era fã de Mike Tyson, né? Era na época do Mike Tyson. Que é pulsando o boxe. Isso. E aí o que acontece? Na rua Ele contava eu brigava demais. Eu contava minhas lutas como se fosse cartel de boxe. Você tava naquela, não tô no ringue, mas tô aqui. É o título que eu tô buscando. Só que aí me falavam o seguinte: mas você parece capoeirista, você tem jeito de capoeirista. Aí o que a gente aprende na escola? A gente aprende na escola, hoje não, hoje está modificando. Está modificando bastante, já estão ensinando de uma forma diferente. Mas na minha época, a gente aprendia na escola que capoeira era uma dança folclórica. Não uma luta, nunca uma luta. Nunca ensinavam isso. Ensinavam como uma dança folclórica. E capoeira, ela hoje faz parte do nosso folclore, lógico. Mas ela nunca foi uma dança. E para um moleque, um garoto, né, que adorava brigar na rua, metido a machão, dançar não vai dar certo. Entendeu? Você falar que o cara parece um dançarino. Porque você falar que o cara parece um capoeirista, na cabeça de quem aprende que é uma dança, tá chamando o cara de dançarino. Chamando de pé de valsa. Então, para quem não conhece as coisas, que eu não conhecia, e tinha esse pensamento, de certa forma, preconceituoso, né? Contra a dança, né? Tem nada a ver uma coisa com a outra. E aí o que acontece? Aí eu ficava bravo, cara. Eu chegava e falava, não, ei, capoeirista o quê? Manda eles fazer fila lá que eu bato em todo mundo. Depois, com o tempo... E eu nunca tinha visto uma aula de capoeira, na verdade. Eu só tinha aprendido sobre ela na escola. E aprendido errado, porque ensinavam errado. Porque eu costumo dizer que os negros, eles disfarçaram tão bem a capoeira em dança, porque antigamente, porque na época eles disfarçavam em dança. Era o artifício para que ela existisse. Exato. Então eles disfarçavam em dança. Eu costumo dizer que eles disfarçaram tão bem que chegou no tempo de hoje, todo mundo acreditando que era uma dança. E o pior é que tem mestres que ensinam que ela é dança. Que ela é dança, é verdade. Entendeu? Ela é uma dança. Isso, é uma certa na verdade, contradição. os movimentos têm uma certa articulação, mas não tem nada de dança. Não tem nada de dança. São perigosos, eu acho que as pessoas assimilam assim. Tem instrumentos musicais. Tem música. Tem duas pessoas, uma roda e duas pessoas ali na frente fazendo movimentos, é dança. Então, mas não é bem assim. A capoeira lá é um esporte de combate, né? É um esporte de combate, criado num momento de guerra,
A gente pode dizer que foi num momento de guerra, de enfrentamento de negros e brancos, né? Sim, onde os brancos estavam sendo subjugados, os negros estavam sendo subjugados e eles tinham que criar algum meio de se defender, algum meio de sair daquela situação. Não se tinha armas, Exato. Então tinha que se ter Eles usaram o conhecimento e o corpo, né? Isso. Para poder criar a capoeira. Então, é bem complexo isso, porque as pessoas acham assim, eles chegou lá e inventaram. Não, foi um conjunto de conhecimentos que eram negros de várias partes da África. Não vieram negros só de um local, vieram negros de várias tribos, né? De vários reinados, que eles eram reis, rainhas. Quando a gente comenta isso, as pessoas ainda... Quem não tem conhecimento histórico, olha pra gente ainda com um olhar meio de preconceito, de você tá viajando. Não. Era uma outra forma de reinado, né? Não é o rei que tem a coroa de ouro na cabeça e manda de qualquer jeito. Não, tinha uma outra forma de reinado, né? Então eram reis, eram rainhas que tinham chefes, né? Que tinham conhecimentos, né? De como andar numa mata, de como trabalhar, né? Com ferro, com a madeira de uma forma diferente. Então, e eles também tinham conhecimento de corpo, porque na África eles precisavam caçar, né? Era uma outra forma. Então, o corpo deles era uma arma e eram vários conhecimentos. Então, a capoeira a gente comenta que assim é um conjunto de diversos povos, de conhecimentos de diversos povos que criou a capoeira. Entendeu? Então, a mente coletiva, coletiva, né? isso. Todo mundo contribuindo para chegar todo na mundo capoeira. contribuiu. Os negros, os africanos que estavam no Brasil, né? E também brasileiros depois, porque nasceram, né, negros no Brasil também, descendentes desses africanos, não de escravos, de africanos. Isso também é muito importante lembrar, e aí foi criada a capoeira. Então as pessoas acham que ela é uma dança, que nem o mestre falou, que é por conta do instrumento, da musicalidade, mas na verdade não era um momento de tensão para eles, né? Eu vou lembrar agora do Ado, nosso amigo Ado, que luta karatê, é professor de karatê, que eu conversando com ele, eu falei do Tai Chi, né? Eu falei, nossa, o Tai Chi é tão, né? Tão tranquilo. Ele falou, tranquilo? Bota a força e movimento naquilo, velocidade, para você ver o golpe. Sim. Então, é a mesma coisa a capoeira. Sim. Parece uma dança, mas imagina aquilo realmente sendo utilizado com uma questão de defesa ou ataque. Realmente tem potencial. Tem bastante. E aí o garoto brigão estava lá na capoeira. Vou dançar ou não vou dançar? Então, aí eu fui ver uma aula, né? Nunca tinha assistido. Só ouvia falar de tanto insistirem, mas insistiram muito, falavam muito, meus amigos falavam. Aí de tanto insistirem, eu pensei, cara, por que eles estão falando tanto isso daí? Bom, já que eles falam que eu pareço, alguma coisa deve ter, eu vou dar uma olhada. Aí fui olhar. E eu andava gingando com os braços para trás, como diz a música do Racionais, anda gingando com os braços para trás. Eu andava mesmo, eu tive até problema na escola por conta disso. A inspetora falava me falou que eu parecia um marginal. Aí eu falei, poxa, cara, vou chamar minha mãe para conversar com ela, porque eu não sou marginal. Aí beleza, aí fui olhar a aula. Rapaz, no que eu fui olhar a aula, eu gostei logo de cara. Eu me senti pertencente. Se encontrou. Eu me encontrei. Eu falo que a modalidade de combate, de luta, eu sou mestre de capoeira há muitos anos, uns 4, 6 anos. Sim. Ela é melhor com datas. Foi em 2013. Ela é melhor com datas. Mães, 8 anos já. 8 anos já. Foi no Dia das Mães de 2013 que ele se formou a mestre. Aí o que acontece? Mas eu treino capoeira há 27 anos. Eu falo para todo mundo 25 anos, né? São 27 anos. Olha, o pessoal vai, hoje o pessoal vai saber quantos anos o mestre Abrigor treina capoeira. Treino Nunca capoeira. sai dos 25? Isso. Mas agora eu vou passar mais uma década. No 25, no 27. A contagem é diferente. Isso. Quando a gente muda a data, a gente tem que ficar mais um tempo. São 27 anos de capoeira que eu tenho. E o que acontece... Mas eu nunca perdi o meu amor pelo boxe. Eu amo o boxe. Sempre gostou. Mas vê o boxe de outra forma? Eu vejo o boxe de outra forma. Né? Não que nem antigamente. Antigamente era aquele moleque brigão. Não, o Mike Tyson, sim, ainda admiro o personagem, o lutador. Né? Mas jamais utilizaria isso hoje para agressão. Eu já utilizei a capoeira na rua como defesa e me saí muito bem.
eu poderia utilizar o boxe da mesma forma. Da mesma forma. Entendeu? A força que você emprega para agredir, você pode empregar para se defender. Né? Então, o meu amor primeiro é o boxe. É a modalidade de combate que eu mais amo. É clássico, né? Nossa Senhora, Clássico, eu gosto demais. Clássico. E em segundo vem a capoeira. A comunidade capoeirista aí pode até me criticar, mas eu não ligo. Eu acho que nós temos que ser verdadeiros, né? E amando a capoeira, mesmo que venha depois do boxe, eu me dedico totalmente a ela, totalmente. Mas boxe ainda treina boxe? Infelizmente, Cubatão é uma terra infértil para boxe. Por isso que eu parei. Senão eu estaria treinando até hoje. Cubatão é uma terra infértil para boxe. O boxe ele não consegue vingar na terra. Não consegue se estabelecer. Não Sim. consegue se estabelecer. Vem um professor, monta, aí passa alguns meses, no máximo um ano ali, fecha, um ano e pouquinho fecha. E aí ficam anos e anos sem ter um professor de boxe. Eu não sei, eu acredito que não tenha hoje. De repente né? aparece alguém, né, que possa, né? Tomara, de repente, né? De repente a capoeira mostra que alguém possa fazer o boxe também, né? Isso, lógico. Não, eu gostaria de ter ficado bastante tempo a ponto de poder abrir academias e tudo mais, que eu estabeleceria o boxe aqui na cidade. Você fala como se fosse algo que você não fosse desenvolver. A maior possibilidade de você juntar o mestre com o boxe e instituir um espaço para o boxe eu jamais pisaria num terreno onde eu não sou capaz. O que acontece? Não é que eu não sou capaz porque não é que eu não tenha capacidade, assim, mas é porque eu não me qualifiquei como um professor. Sempre tem tempo. Entendeu? Esse tempo tá aí pra, de repente está juntando os dois aí, uma academia mas com o mestre boxe. Abdô não gosta muito de compromisso, não. Se for pra aprender ele mais no grupo, vai ser difícil. Já pensou? Então o negócio é isso. Tipo assim, eu jamais me intitularia como um professor, sendo que eu não... Perfeito. Né? Mas a paixão pelo boxe existe. Existe. Se eu um dia me voltar novamente a entrar numa academia, infelizmente aqui não tem, mas se abrisse e eu entrasse e chegasse nesse patamar de poder abrir um espaço e tudo mais, sem problema Com algum. certeza. Sem problema, porque é muito difícil o boxe vingar aqui. Não vinga. O Maguila foi o que passou mais tempo. O comprometimento é complicado. O Maguila foi o que passou mais tempo. Só concluindo a parte lá. Aí o que acontece? Entrei na... Aí fiquei visitando, assistindo, gostei. Visitei, assisti, fiquei mais ou menos uns 2 anos assistindo. Eu saía de lá, eu via a molecada fazendo a movimentação, eu saía de lá e eu ia treinar na rua. Eu tinha os amigos que praticavam, aí eu mudei totalmente a visão. Aí ia pro Horto, aqui de Cubatão, ficava lá treinando salto mortal, aí jogava e tudo mais com a molecadinha. Quando eu entrei na capoeira, eu já sabia fazer todos os movimentos de principiante. Realmente ela... Autodidata. Me cativou. Ela te cativou, ela te cativou. Aí o que acontece? Comecei a praticar e ali dentro eu fui aprendendo que você não deve utilizar na rua para agredir os outros, que ela é uma defesa, que ela foi criada para os negros se defenderem, né? E tudo mais. E aí eu encarnei isso daí, o que acontece? Eu mudei totalmente meu pensamento. As brigas na rua pararam. E eu brigava muito. Se tornou mais tolerante. Isso, e aí coisas, foi justamente o que você falou. Ela abranda o coração, né? O esporte de combate é engraçado que as pessoas olham o esporte de combate como negócio agressivo e vai machucar você e você vai machucar os outros, mas não. O esporte de combate ele está ali justamente para mostrar que o forte pode conviver com o mais fraco. O forte, ao invés de utilizar a sua força para agredir o mais fraco, não, ele tem que utilizar para proteger. A responsabilidade. Exato. Você se torna uma arma. E a partir do momento que você se torna uma arma, já pensou o cara pegar comprar um revólver, aí o revólver chega na casa dele e sozinho sai atirando em meio mundo? Essa é a força. E a mesma coisa com as artes marciais. A mesma coisa as artes marciais. A arma humana, ela não tem que disparar contra todo mundo, ela não tem que disparar, ela tem que ter o autocontrole para se manter ali
sem agredir os outros. Ela tá integrada em você, te faz melhor e é uma defesa. Exato, é uma E defesa. assim, a capoeira, não vou falar das outras lutas, né, de artes marciais, que a capoeira não é arte marcial, só corrigindo. Porque a arte marcial vem de exército, né? Entendeu? Quando cria-se uma luta para defender um país, o exército vai fazer aquela luta para defender o país, que nem o karatê, né? O karatê foi A criado, luta vai ser utilizada pelo exército. vai ser utilizada pelo exército para que proteja o país. Vamos falar assim. Vem das forças. Isso, vem das forças, vamos falar que armadas, né? Perfeito. De cada país. E a capoeira não foi feita assim, não foi criada dessa forma, né? Nós temos a capoeira ela foi introduzida no Brasil, foi trazida e essa unificação feita aqui no país. Hoje, a capoeira, ela tem um estilo 100% brasileiro? Ela é 100% nacional? Então, há controvérsias. Há essa há controvérsias. O que acontece? Tem pessoas que acreditam que ela veio da África, que ela foi criada na África. Porém, não se encontra nenhum estudo histórico feito na África que comprove que a capoeira foi criada lá. Porém, como eu falei, né, no começo, foi conhecimento de vários negros africanos vamos falar assim, que a criaram, foi conhecimento. Então eu sei o movimento lá que usa a perna, então eu juntei com outro conhecimento dele que usa outro movimento de perna. Entendeu? Então, tipo assim, foi uma junção de conhecimentos que criou a capoeira aqui no Brasil. Mas aí tem pessoas que têm outras visões e a gente respeita. A nossa visão é que ela foi criada dentro do território brasileiro, dentro das senzalas, dentro dos quilombos, e foi esses conhecimentos desses africanos quem a criou. Então, ela é, para mim, Patrícia, professora Narizinho, genuinamente brasileira. Tá? Ela é brasileira. Isso. Para mim. Porém, tem pessoas que acreditam em outras versões, que a gente também tem que respeitar. Então, para nós do Grupo Arte Luta, é o que a gente ensina para os nossos alunos, que ela é totalmente brasileira. Ela é a única luta brasileira. Ela pode se tornar uma modalidade nas Olimpíadas? Por mim, não. Eu acho que, por mim, é que nem eu falei, cada um vai ter sua opinião. A capoeira, ela é uma liberdade de expressão. Né? Então, tipo assim, você tem o seu jeito de jogar capoeira, eu tenho o meu jeito de jogar capoeira, ele tem o jeito dele de jogar capoeira. Então, se ela fosse hoje para as Olimpíadas, ia dar muita confusão, porque ela não é unificada. Mas os movimentos são iguais em todos ou existem movimentos diferentes? Tem nomes diferentes. Nomes diferentes, só muda o nome. Só muda o nome. Então o movimento é igual. Isso, então numa se grande... todas essas escolas estivessem participando do campeonato, não teria movimento novo. Todos os movimentos são conhecidos. Porém, teria nomes diferentes. Que às vezes eu conheço por um nome, ele vai conhecer por outro e você por outro nome. E aí é onde há confusão. Né? Mas a possibilidade dela se tornar um esporte olímpico, para vocês, fala não? Para mim, não. Eu não veria com bons olhos. A questão é ver com bons olhos, né? Mas o que acontece? Ela poderá, um dia, eu acredito que ela... Porque é uma difusão, se torna... Eu lembro que vai se difundindo cada vez mais. Sim, são vários estilos hoje também, né? Hoje nós temos a capoeira Angola, né? Tem a capoeira contemporânea, tem a capoeira regional, e aí agora tem outros nomes que outros mestres vão criando, né? E aí dando nomenclaturas diferentes, porque colocou que nem tem um mestre Lima, ele criou o cap box, ele colocou o box com a capoeira. Então tem no grupo dele, mas não é ensinado em outras academias. Já é uma dissidência. Então, e aí vai de quem... E assim, infelizmente, eu vou ser bem criticada, eu acho que eu vou falar aqui agora, muitos mestres se acham donos da razão. Então, eu sou mais velho, eu imponho o que eu acho e eu não pergunto para o restante para ver se está de acordo, né? Às vezes eu mudo alguma coisa que é historicamente, que já é uma tradição dentro da capoeira, porque eu acho que para mim está certo. E aí isso modifica muito a capoeira. Então esse é um ponto de conflito dentro da capoeira. Por isso que eu acho que a capoeira nunca vai para os jogos. Tem muito isso também, né? Para as Olimpíadas. Tem muito isso também. Mas se forem para as Olimpíadas, porque de repente aí vem medalha, né? Com certeza. Desculpa, eu acredito que um dia ela pode ir, sim.
né? Mas eu acredito que isso vai acontecer a partir do momento que houver o entendimento entre as partes, capoeira Angola, capoeira regional, capoeira contemporânea, porque cada um tem uma forma de ver, tem uma forma de ensinar, tem uma visão sobre a capoeira dentro das Olimpíadas. Existe o quê? Existe diversidade, existe diferença de graduações, né? Existe diferença de prática, entendeu? De repente, as Olimpíadas, a possibilidade das Olimpíadas vem para dar uma unificada nisso. Linear nisso, né? É só se forem os novos mestres aí para sentar e conversar, porque os antigos são mais difíceis. Acho viu? bem difícil. Tudo em prol da capoeira. De vocês, o Cláudio, que daqui a pouquinho eu vou falar sobre os nomes, de chamar de mestre e professor, a gente vai falar sobre os nomes. Sim. Você tem mais experiência. Algum dos dois já participou de evento? Eu não sei se na capoeira tem essa questão de campeonato. Tem. Os dois participaram já. Nacionais, internacionais, como é que funciona? Eu já participei de campeonato nacional, ela também já participou, ela participou dos regionais, né? Eu participei só de um campeonato e acabou que eu fui expulso. Por bom comportamento. É porque na verdade, por defesa, né? Por defesa. Defendeu com uma certa veemência. O negócio era o seguinte, o campeonato era semi-contato. Semi-contato, entende-se? Só encosta. Só isso. Só o vento. Aí o que acontece? Quando eu cheguei no campeonato, aí um dos formados que eu tinha na época chegou pra mim e falou: mestre, não era contramestre, ô contramestre, tô cuidado com esse rapaz. Primeiro que não tinha ninguém na minha... Não, na sua categoria não tinha ninguém. Não, na do outro. Não, eu era mais pesado, né? Não, ele era mais pesado, não tinha ninguém pra competir com ele e não tinha ninguém pra competir com você. Vocês estavam os dois? Então estavam os dois em WO, vamos falar assim, tipo assim, na eles categoria ganhariam. De cada um e sim, eles ganhariam de qualquer forma. Aí né? o que acontece? Me colocaram, ele era mais pesado do que eu. Sim. Aí me colocaram na categoria dele. Falaram, não, você vai competir com aquele rapaz ali. Eu fiquei pensando, oxe, mas tá errado isso, né? Mas não questionei. Aí um dos formados meu, que era meu formado na época, que já tinha participado pela outra academia, ele chegou em mim e falou: mestre, eu vim no outro campeonato aqui e esse rapaz que você vai competir aí, ele desmaiou o outro cara. Foi. Nesse mesmo campeonato. Movimento. E ele não foi desclassificado nem nada. Ele ganhou o campeonato que ele desmaiou o outro. Aí eu fiquei pensando, rapaz, é melhor eu atacar para não morrer. A melhor defesa é você ataca. Aí eu não esperei. Aí eu falei, não, tudo bem. Aí quando foi pra gente, né, competir, eu falei, eu vou pra cima dele com tudo que eu tenho. E aí fui. E aí apliquei os golpes, tal, ele me aplicou também, ficou aquele combate. Uma luta franca. Bem acirrada mesmo. Nada de semi-contato. Tinha nada, nenhum nada. O campeonato era semi-contato, mas a luta ali nossa não teve... Ficou pra trás. Aí o juiz parou umas 3 vezes a luta deles. O juiz parou, falou, o campeonato não é assim, o campeonato é semi-contato, se vocês continuarem eu vou ter que penalizar vocês. Falei, não, beleza. Aí fomos. Começamos de novo e foi a mesma situação. Aí o juiz parou de novo. Desse jeito vocês não vão para as Olimpíadas. O campeonato é semi-contato, as Olimpíadas estão chegando aí. Ele usou esse artifício das Olimpíadas, né? As Olimpíadas estão próximas, né, cara? De repente a gente um dia consiga ir para as Olimpíadas, imagine só. Então, mas se vocês continuarem, eu vou ter que expulsar vocês. Aí deu o sinal para a gente continuar. E nós realmente continuamos da mesma forma. No semi-contato. Cara, foi um desastre. Eu sabia que ele não ia ceder, porque eu já tinha iniciado firme. O errado fui eu, na verdade. Eu tenho que admitir isso. Eu admito isso em rede nacional. O errado fui eu, porque eu que comecei. Porque eu sabia, quer dizer, eu imaginava que ele ia vir firme também. Porque ele no outro campeonato, ele desmaiou o outro cara. Deu chance pro outro entendeu? rapaz, Eu vi o vídeo depois, ele desmaiou mesmo, literalmente, coitado do cara. Eu pensei, comigo ele não vai fazer isso. E aí ficou nisso, aí o juiz parou e realmente fez o que tinha dito que ia fazer, expulsou os dois. Ou seja, os dois ficaram sem título. Sem título. Deu uma confusão danada, a parte dele invadiu a quadra, a minha parte invadiu também, foi aquele debate. Mas depois, no final, deu tudo certo. E vocês dois conversaram depois? Não, depois eu fui lá, eu agradeci ele pela luta, né? Pedi desculpa para a equipe dele, né?
Eles não fizeram a mesma coisa, mas eu pedi desculpa para a equipe dele toda e agradeci a ele pela luta e tudo mais. Ele tinha a opção né? de não seguir ou seguir. Isso, Se ele seguiu, quer dizer, assumiu Exato, também. Então, É dois um lados, ego, viu? A Tem história. muito ego. Então, tem mas muito assim, ego. Foi. Se eu aceitei, eu vou também. Isso, E aí ficou. Aí é braço de ferro. Exato, é a história do quem pode mais chora menos, né? É Ou isso. quando não quer, dois não não brigam, brigam. né? Mestre abridor e professora Narizinho. Peculiaridade nisso. Sim. Isso deve ter a ver com alguma situação, esses nomes não surgem. Ninguém À toa, acorda e fala, então, não, aí ele fala assim, não, vai ter uma história. Qual a história desses nomes? Bom, primeiro porque o apelido, né? Na época da escravidão, tudo tem um porquê na capoeira, Exato, não é nada por acaso, né? Na época da escravidão, os negros fugiam das senzalas, iam para as matas, para os quilombos e se escondiam. Porém, eles tinham que voltar na cidade às vezes, né? E aí trocava-se um nome. Se ele era chamado de José, se o homem, né, fosse chamado de José, dentro dos quilombos ele receberia um outro nome. Ele era Para que não fosse tinha identificado. Uma outra identificação que tinha a ver com a aparência dele, ou com alguma habilidade que ele tinha. Então, tinha a ver com a pessoa, né? Quando ele voltasse para a cidade, ele não ia ser mais chamado por José, e sim pelo segundo nome, né? Pelo outro nome que ele recebeu dentro do quilombo, dificultando, então, né, essa identificação dos portugueses perante a sociedade, né? Então, ele recebeu um segundo nome. A capoeira, ela ela continuou com essa tradição. Não são todos os grupos que seguem essa tradição de dar um segundo nome, né? A gente segue essa tradição. Então, depois de um tempo, a gente dá esse segundo nome, que seria o apelido, para essa criança, para esse aluno que está entrando. E o meu apelido, Narizinho, quem me deu foi o contramestre Liminha, hoje contramestre, na época ele era professor. Ele dava aula junto com o mestre Cabrito na Brasil Suíça. Narizinho. E aí, por causa do meu nariz, né, muito lindo, que eu amo de paixão. Eu pensei que algum movimento machucou o nariz, ficou Não, nariz. não. E aí ele, pra tirar sarro, porque geralmente, né, antigamente, hoje a gente tem uma consciência diferente, a gente dá o apelido pro aluno, né, de uma forma para que ele se engrandeça, né? Então, para valorizar esse aluno. E na época era para tirar sarro, os mestres mais antigos usavam muito para tirar sarro do aluno. Né? Então, tipo assim, seria um defeito meu nariz. Meu nariz ele é um pouquinho avantajado, né? Não, e aí mas ele normal. colocou como narizinho. E ele achou que ia ficar muito brava na época. A vaidade Né? do nariz adorou, né? Eu amei. Tanto que hoje as pessoas me conhecem muito mais por narizinho. Eu me apresento sempre por narizinho. Eu não gosto do meu nome Patrícia, né? Todo mundo fala, nossa, é muito bonito. Mas eu fui muito... tiraram muito sarro, Patricinha. Então eu peguei muito. Você não gostou dessa Não questão gostei dessa- muito, de né? ser Desse Patricinha. nome. E aí eu uso muito narizinho. Eu amo meu nome. Eu levo com muita seriedade, né? Como eu falei no começo. Eu levo com muita seriedade. Então eu sou a professora Narizinho, com muito orgulho. E eu agradeço ao contramestre Liminha por ter me dado esse apelido. Então, e professora Narizinho, Professora Narizinho. mestre abridor, como é que se diz isso? Foi mais ou menos da mesma forma, né? No sistema de sarro, né? O que acontece? Eu tinha um dente quebrado aqui na frente. Aí parecia realmente um abridorzinho de lata. Aí o meu mestre, para me zoar, né? Para tirar um sarro, foi e me deu esse apelido. Mais ou menos da mesma forma. Na época, ela já gostou. No meu caso, eu odiei. Odiei. Aí pedi para mudarem o apelido, certo? Para ele mesmo mudar, né? Depois de um tempo, pedi para ele mudar, porque todo mundo ficava tirando sarro. Ou seja, ele conquistou o que queria, né? É verdade. Só que o que acontece? Quando a gente se enfurece, quando a gente fica bravo por conta de um apelido dado, aí é que pega, né? Sim. E foi o que aconteceu, pegou, né? Aí com o tempo o tempo foi passando e eu fui me familiarizando mais com isso, mais com esse apelido. Hoje em dia eu gosto. Muita gente acha que é abridor porque, nossa, o cara chega, o cara chega na academia e sempre abre uma ferida no rosto do outro, sempre dá um golpe no outro que abre. Não tem nada a ver. Foi só motivo de sarro mesmo.
Hoje em dia eu gosto. E hoje, como vocês colocam os nomes, os codinomes nos alunos? A gente observa os detalhes da pessoa, trejeitos, né? Formas de ser, raciocínio. A gente vai muito por esse caminho. Segue entendeu? o caminho, não o caminho, não o caminho da pejorativo, né? Não, de sarro, uma coisa para Para motivacional. motivar, Exato, para entendeu? motivar o aluno. Bacana, Exato. bacana. Então a gente tem o doutor, que é um aluno que, né, tem o Paulo, o doutor, aí tem, vamos falar uma outra pessoa que a gente colocou. Tem o Jamaica, né, que ele parece um jamaicano. O Jamaica foi trocado o apelido. Era Foi. um outro apelido e o mestre deu esse segundo. Aí tem o... Mulheres, tem mulheres lá? Temos. Pra treinar com a Patrícia, com a professora Narizinho, Nossa. é muito chato. Eu sou muito exigente, eu sei. Poucas meninas conseguem ficar. Como eu falei, né? A gente tem acho que umas 8 meninas. A Tice, a Érica, a Bia, a Clarinha, a outra Bia, a Camille. Então, né? Tem algumas meninas, só que são poucas. Eu gostaria que tivesse mais. Só que eu sou muito chata. Eu sei que eu sou muito chata. E eu sou muito exigente na questão de comportamento dentro da capoeira, né? Nós somos muito exigentes. Só que eu sou a que pego mais no pé das meninas, né? Em questão de vestimenta, porque eu tô ali pra jogar capoeira e não pra mostrar o meu corpo pro rapaz que tá na roda de capoeira. Infelizmente a gente ainda vê... Não há uma distinção de aula para mulheres e Não, aula para homens? a gente treina todo mundo junto, Faz tanto as mesmas adulto, coisas. criança, a gente junta. A capoeira é uma união, né? Ela foi criada É para... uma coisa familiar. mesmo. Isso, Então a gente não tem essa, hoje é aula só para as meninas e os meninos ficam separados, aí amanhã ela... Não, todo mundo treina junto. Então eu sei que eu sou muito chata nessa questão. Então nem todas as meninas não querem estar ali do jeito que a gente exige, na verdade, né? De ter uma responsabilidade. Não é só o exercício. Não, é um tudo, conjunto, fora da academia, a gente cobra as notas boas na escola, a gente cobra bastante comportamento fora da escola, o respeito com o pai, com a mãe. Então, não é só jogar capoeira, não é só ir lá pro treino e levantar a perna. Não é só treinar. Não. É uma continuidade. Tem todo um envolvimento social. Isso, é um estilo de vida. O que a gente comenta muito para os alunos, eu não sou capoeirista só dentro da academia de capoeira. Eu sou capoeirista em qualquer lugar. Eu tô dando aula na musculação, eu sou uma capoeirista que está lá dando aula de musculação. Eu sou uma professora de basquete, eu sou uma capoeirista que dá aula de basquete. Eu sou um soldador ou qualquer outra profissão, é um capoeirista que está fazendo aquilo ali. Então, eu vou falar por mim. Uma vez eu dava aula no projeto Mais Educação, que era um projeto do governo federal, dentro da escola Pieruzzi. Não conhecia a mãe de todos os alunos. Eu tinha uma turma grande de manhã e uma turma grande à tarde. E eu estava na fila do CRIO e a mulher me reconheceu que eu era professora de capoeira do filho dela, mas eu nem sabia quem era ela. Porém, ela sabia quem eu era. Entendeu? Então, eu sou capoeirista em qualquer lugar. uma filosofia de vida, Isso. né? É o Então, jeito se de você- lidar com as coisas. A gente comenta assim, né? Que se você faz algo bom, é a Patrícia que está fazendo algo bom. Se eu faço alguma coisa ruim, tá vendo a capoeirista fazendo aquela ali? Nossa, tu vendo? E é Pô, a capoeirista. Então, olha já só. vai. Já Entendeu? vem- Já vai. Já vem um ataque em relação a Isso, a capoeira, entendeu? Então a gente fala para os alunos. E eu sei porque eu falo que a gente não tem mais alunas, porque eu sou ocupada. Porque eu Eu cobro não diria muito culpa, isso. eu diria uma questão de doutrina. Sério, com a Sim. doutrina e respeitando com a doutrina. As Sim. pessoas, quem se sente à altura de entender isso e continuar, Continua, tá, então. tá entendendo o respeito Sim. com a capoeira, Sim. né? Eu acho que de outra forma seria desrespeitar. É, E o intuito não é esse, né? É como você entra em qualquer outra instituição, digamos, você entra numa escola, você tem que se adequar à escola. Você entra numa faculdade, você tem que se adequar às normas da Perfeito, faculdade. perfeito. Né? E só não fica dentro do grupo arte-luta, dentro da capoeira, quem não se adequar às normas. Eu penso assim, para uma empresa, você se adequa à empresa numa melhor condição de trabalho, por que
que não? E por que um grupo de capoeira não pode exigir também que se tenha uma adequação? A É que algumas filosofia tá pessoas por aí, acham né? que é oba-oba, né? Tem algumas pessoas que acham. Mas o brasileiro tem muito isso, né? Isso, O brasileiro tem infelizmente. Tem muito isso. Entendeu? E falar, bom, você já, eu sei que tem evento chegando por aí também. Graças a Deus. Bom, fala pra gente do evento, como é que é depois da Pode pandemia. falar você. Depois da pandemia, voltar Ai, a ter ai. esse contato, voltar a fazer os eventos. Então, a gente vai fazer o terceiro batizado e troca de graduação, né, do Grupo Arte e Luta. O último aconteceu em 2016, foi quando eu me formei a professora, né, tive a honra de me formar professora. E aí era para ter feito o ano passado, né? A gente demora um período, também vai de grupo a grupo, né? Cada grupo tem o seu tempo de fazer esse batizado e a troca de graduação dos alunos. A gente tem um período maior, porque a gente quer que o aluno tenha experiência com aquela graduação, que ele possa mesmo aprender de fato e ter experiência na graduação que ele Passar o adquiriu. ensinamento. Ele não a gente não dá porque ele é bonitinho, ela tem os olhos azuis, como o mestre Geraldo já falou para mim uma vez. Eu vou dar graduação. Não, o aluno tem que provar que está merecendo aquela graduação, né? Ele tem que ter o mérito para receber essa graduação. Treinar por amor mesmo e treinar. não por Dedicação, título, né? Sim. Não por Então a título. gente demora bastante tempo, né, para fazer os batizados. Era para ter feito o ano passado, em outubro do ano passado. Tivemos a pandemia, a gente parou em março de dar aula, né? Então a gente ficou esse ano. Nós não tivemos quarentena, né? A gente não ficou isolado, porque os nossos alunos precisavam de um local para estudar, para ter para onde ir, e a nossa casa sempre esteve aberta para todos eles. Então a gente não ficou isolado como a maioria, né, ficou. A gente sempre deu assistência para esses alunos durante essa pandemia, esse abre e fecha, vai e volta de escola, aula remota. Então a gente ficou, né, dando assistência para esses alunos. E aí conseguimos, né, com a Lei Aldir Blanc, o ano passado a gente recebeu uma verba, né, Sim, claro. um prêmio, na verdade. Esse prêmio era para a gente poder estar realizando alguma atividade, e a gente ia fazer o evento da Arte e Luta com parte da verba, né? E aí remarcamos esse evento várias vezes, o batizado várias vezes, né, mestre? E aí agora conseguimos definitivamente marcar para o dia 28 de novembro. Vai ser na Escola Luiz Peruzzi, onde é a nossa sede, né? Desde quando a gente começou a dar aula, foi uma escola que abraçou o nosso projeto. Então eu agradeço a Cláudia, toda a equipe da Escola Luiz Peruzzi, que sempre nos apoiaram. A Osana, hoje ela não está mais, né, dentro da escola, hoje ela se aposentou. Mas a Osana, a Veleda, sempre foram pessoas que estiveram do nosso lado dentro da escola. E aí a gente conseguiu voltar com as nossas aulas dentro do Peruzzi, porque a gente só estava dentro da Tia Mesquita. A gente também agradece ao André Mesquita por ter aberto pra gente uma sala, um espaço, né? Mesmo que uma vez na semana a gente conseguiu agregar os alunos, conseguimos conquistar outros alunos dentro da Tia Mesquita. Então ele, desde o começo que ele abriu a academia, ele abriu um espaço para a gente dar aula lá dentro da Tia Mesquita. Então, a gente continua dando aula sexta-feira na Academia Tia Mesquita, na Vila Nova, e voltamos a dar aula terça e quinta no Peruzzi. Então, são pessoas que a gente tem muito carinho. E aí, agora, a gente vai conseguir realizar o nosso terceiro batizado e troca de graduação. A gente convida toda a galera que gosta, que quer conhecer. Dia 28 de novembro. 28 às de 14 horas, lá no Peruzzi. Vai ser um domingo, né? Os alunos estão super ansiosos, estão assim, esperando muito, porque é um momento, né, de mostrar para a sociedade da capoeira que eles aprenderam, né, para a comunidade da capoeira que eles aprenderam, que eles se dedicaram. Então eu sou muito feliz por falar que a gente vai fazer o terceiro batizado aí, né, que está chegando. Parabéns, parabéns. Lembrando que a gente vai pedir, né, para os convidados, não pode esquecer, por medida de segurança e de máscara, né? Vai ter distanciamento social. A gente não vê a hora disso acabar, os protocolos, né? A gente não vê a hora disso acabar, mas no momento a gente ainda está, né, dentro dessa questão da pandemia. E aí a gente tem que se cuidar. Então, quem for assistir o batizado, quem for prestigiar os nossos alunos, nos prestigiar, a gente pede que vá de máscara, vai ter lá as cadeiras, né, com distanciamento certinho, para que tudo ocorra da melhor maneira possível. O narizinho não, mas os olhos brilham, né? Brilha. Brilha. Nossa, eu vou falar, eu amo o que eu
É muito amor envolvido. Muito amor. Por falar em amor, e a capoeira e o casal, como é que era a hora da discussão? Não tem discussão. Não tem, né? Graças a Deus não tem. Olha, são 15 anos de união sem um conflito. Graças a Deus, cara. É muito amor, sabe? Muito amor Bacana. mesmo. E eu costumo dizer para os meus amigos capoeiristas que eu sou privilegiado. Porque a capoeira, ela se torna, para quem não tem o cônjuge treinando junto, ela se torna motivo de briga, de guerra. E vocês Empecilho. dividem a mesma paixão. E nós dividimos a mesma paixão, um apoia o outro. Que maravilha. É por isso que eu falei no início que eu fechei muito a academia, tal, abri, fechei, reabri. E dessa vez, não, ela tá aí firme, forte a academia, porque tem esse alicerce, essa mulher, ela dá muito apoio, muita Isso é uma muita declaração força. de amor. Eu recebo todo dia. Eu me declaro todo dia. Já acordo de manhã falando que amo. Graças a Deus. Gente, nós estamos chegando no final desse nosso bate-papo, que tá tão gostoso que dá para Verdade. seguir. Dá pra esticar. Vamos marcar um retorno aqui para a gente conversar a respeito. Pode deixar. Falando dos projetos, vamos falar mais sobre a história da capoeira, Sim. que é muito bacana, né? Sim. E a trajetória de vocês, que é muito legal. O microfone está aberto para as considerações finais. Não, Freire, aqui é. Eu só quero agradecer. Não, você encerra, você fala muito melhor que eu. Tá bom. Eu só quero agradecer mesmo pela oportunidade. A capoeira, ela por muito tempo, por muitos anos, por décadas e décadas, vamos dizer por séculos, ela foi discriminada, né? E é muito bom quando se abre um canal para que a gente possa expor um pouquinho do que ela verdadeiramente é. Ela sempre foi discriminada porque ela veio do negro, a criação do negro, e antigamente tudo que vinha do negro não prestava, né? Então, a gente ter o direito de mostrar a verdade da capoeira é muito bom, cara. É muito bom a gente poder alcançar mais ouvidos para poder mudar essa visão. Tem muita gente que acha que capoeira é macumba. Eu tenho um vídeo. Meu Deus. Tem um vídeo enorme falando sobre isso. Nada contra a macumba, até mesmo porque a macumba é um instrumento, não é nada feito para maldade. Exato, não é nada. Bem, quanto por mal, entendeu? Aí, se for falar de religião, também nada contra a religião. A religião não faz mal para ninguém. Entendeu? Mas tem muita gente que associa a capoeira com religiões, e a capoeira não é religião. A capoeira é um esporte praticado por religiosos e não religiosos, e abraça todo mundo. É um campo aberto para todos, né? E aí o que acontece? A gente ter esse espaço é muito bom, porque a gente consegue, como a andorinha sozinha, né? Vai tentando ali e uma hora consegue fazer um verão. Né? Perfeito. Entendeu? Uma hora consegue fazer brilhar o verão. Então, eu agradeço novamente esse espaço, espero que muitos estejam ouvindo, muitos estejam assistindo e mudem um pouco a visão errônea que tem, que eu também já tive e que mudei, que hoje sou mestre e treino há 27 anos. Né? Espero que essas pessoas que têm essa visão passem a conhecer, fazer o que eu fiz. Conheça, converse com o mestre, converse com o professor, converse com quem está à frente, dialogue com os alunos e realmente veja e aprenda o que é a capoeira. Obrigado. Falou bonito, né? Tem idade para capoeira? Não, né? Não. Nós costumamos aceitar de 7 para cima o aluno ficar lá conosco, sem a presença de pais, de responsáveis, né? Mas a gente costuma aceitar de 5 anos, né? 5 anos para cima. 5 anos é a idade que nós aceitamos, né? Só que aí 5 anos... Com os pais até isso, com os pais assistindo, né? Dando uma assistência. Porque aos 5 anos a criança ela não tem a visão de que está treinando um esporte. Para ela tudo é recreação. Então ela vai estar na fila, daqui a pouco ela sai correndo, daqui a pouco ela vai fazer outra coisa, aí você pede para ela fazer um exercício, um movimento, ela vai lá, faz, daqui a pouco ela faz outra coisa que não tem, né? Totalmente diferente. E, então a gente precisa, dos 5 aos 7 anos ali, a gente precisa que os pais acompanhem para eles darem esse alicerce. É até bom que às vezes o pai e a mãe acabam treinando junto. Entendeu? Depois de 7 anos, pode aí depois, e aí, quanto 7, 70... Se tiver de cadeira de roda, pode ir lá. Bom, eu quero agradecer
agradecer Patrícia? primeiro aos nossos ancestrais, ao Oxalá, a todos os nossos guias que nos dão força para seguir, né? Se não fossem por eles, a gente não estaria aqui, né? Agradecer ao Márcio, né, por ter convidado, já era para ter vindo fazer a entrevista e vai, não vai, vem, não consegue vir nunca, e hoje, graças, a gente conseguiu. Agradecer aos nossos alunos que estão com a gente já em um bom tempo nessa caminhada. Agradecer aos nossos apoiadores, que é o André Mesquita, a Usana, Veleda, a equipe do Pieruzzi, que sempre estão à disposição para ajudar a gente. Agradecer aos nossos pais, que estão ali sempre dando alicerce, né? Agradecer aos mestres que nos ensinaram, que deram a oportunidade. Hoje eu sou professora, vou falar rapidinho, hoje eu sou professora, porque uma vez eu ouvi aqui em Cubatão falando que as mulheres não eram capazes de chegar a mestre. Que todas elas iam para a capoeira atrás de homem ou não continuavam o trabalho. Então isso me deu uma motivação. Eu falei, quando eu comecei a treinar de verdade, eu falei, eu vou ser a primeira mestre formada em Cubatão. Falta 2 graduações para chegar nessa caminhada. Se tudo der certo e ocorrer tudo bem, eu vou ser a primeira mestre formada em Cubatão. Eu tenho certeza disso, porque eu treino para isso, eu trabalho para isso. Não por vaidade, mas para mostrar que nós somos capazes, né? Então, tem muita mulher que desiste, porque casou, porque tá namorando, porque tem filho, porque tem casa para cuidar. Eu sou mãe, eu sou mulher, eu sou profissional e eu sou capoeirista. Então, eu consigo e eu sei que todas as mulheres conseguem também, se quiserem, né? Então, é dedicação. Então, eu me dedico para isso. Então, eu vi isso um dia, eu falei, não é possível isso, gente. A gente consegue sim. Então, é isso que eu passo para as minhas amigas, para as minhas alunas. É difícil, não é fácil. Não é fácil ser mulher na capoeira, é muito difícil, mas eu tenho certeza que eu sou capaz e eu consigo. Então, por isso que eu treino capoeira também, né? Por outros motivos, mas esse também é um dos motivos que me impulsiona para chegar. Então, eu agradeço ao mestre que me falou isso, né? Que foi o mestre Geraldo. Ele falou para mim assim, as mulheres não se formam em Cubatão. Elas acham que por causa dos olhos dela verde, azul, né? Mas ele falou numa questão para dar incentivo mesmo, não porque ele é preconceituoso, pelo contrário. Ele falou para impulsionar. E me impulsionou. Ele falou no momento certo, ele é muito sábio, o mestre Geraldo, né? Ele é um mestre muito sábio. Então eu agradeço a ele. Ele é meu padrinho, meu pai, puxa minhas orelhas quando necessário. Então eu agradeço a ele por todas as palavras. Agradeço a todos os mestres que se dedicam a ensinar a capoeira, a todas as mulheres que treinam, né, e se dedicam. Agora em outubro, dia 10 de outubro, eu não vou deixar de falar, vai ter o evento aqui das mulheres, que a Nara, a professora Nara, está organizando, vai ser dia 10 de outubro no Parque Anelinas, a partir das 15 horas, né? Então, quem tiver curiosidade, quiser conhecer, vai ter um grande evento. A mestre Mara Maria do Guarujá vai estar dando um treinamento para as mulheres, então vai ter palestras sobre câncer, enfim, vai ser um evento voltado para as mulheres, como ela sempre faz, né? Eu também já fiz um dia, hoje eu não faço mais evento feminino, mas hoje a Nara é responsável por esse evento. Então, quem tiver curiosidade, quem quiser conhecer, pode procurar lá no Anelinas. Vai lá que vai ter um grande evento. Em novembro vai ter o nosso também. Quem quiser conhecer a capoeira, tem várias academias de capoeira em Cubatão, né? Tem vários professores dando aula. Tem o mestre Cabrito dando aula na Vila Natal. Eu não posso deixar de falar, tá, Márcio? Não, fique à vontade. Porque vontade. São referências, né? Fique à vontade. Não somos o mesmo grupo, mas somos da mesma família. Então, o mestre Cabrito com a monitora Sara, lá no Vicentino, na Vila Natal, eles dão aula terça e quinta. Tem o professor Morceguinho na Vila São José, também dá aula terça e quinta. O Tabu no Bolsão dá aula. Eu não sei se o pessoal da Pelourinho estão dando aula, mas procura nas redes sociais lá, Grupo de Capoeira Pelourinho, que é o mestre Zoinho, né? Eu não sei se eles estão dando aula no momento. Tem o professor Robinho dando aula na Água Fria. Então, assim, capoeira não falta em Cubatão. Quem quiser treinar, procura que tem lugar bom para treinar capoeira. Bom, obrigado mesmo, gratidão por tudo e até a próxima. Tá vendo porque eu deixei ela por último? É que eu lembro todas as datas, eu lembro todos os detalhes. Exato. Ela é bem minuciosa. Bem. E a gente não pode esquecer de falar dessas pessoas, forma né? alguma, que é um movimento, né? É. Não é só Sim. é um movimento. Agradecendo
ao mestre abridor, agradecendo à professora Narizinho, por vocês estarem aqui. Tudo nos acontece para o nosso crescimento. Sim. Você com certeza não falta nada não, você já está alcançando. Eu tenho certeza. Sucesso para vocês, sucesso para a capoeira, os microfones, as portas são sempre abertas. Vocês vão retornar aqui para a gente continuar esse bate-papo. Assim seja. Agradecendo a sua audiência, nos botões eletrônicos Maria Clara aqui do lado, a nossa gratidão. Desejando para quem está assistindo de manhã um dia maravilhoso. Se está no período da tarde, metade do dia você já conquistou, a outra metade está aí te esperando para você se concretizar ainda mais. E para quem está à noite, descanso do guerreiro e da guerreira. Fique com Deus. Até o próximo programa, se Deus quiser.